Olá, pessoal. Hoje a nossa palestra será sobre o homem de bem. Bem, hoje nós estamos aqui para conversar com vocês a respeito de o homem de bem, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para conversar sobre este tema tão importante, teremos a companhia de Eduardo Fernandes Paes, que está ao meu lado. Olá, pessoal. É uma satisfação encontrar vocês novamente para falar de um tema que é bastante empolgante e, na verdade, é uma espécie de tutorial da conduta moral de todos nós. É verdade, Sônia? É verdade. E eu, Sônia Hoffmann, que estarei aqui também com vocês, falando sobre o homem de bem, ou seja, a criatura de bem. Né? Este homem aqui está utilizando de uma forma generalizada. Então, é toda criatura, todo ser, toda pessoa de bem, toda aquela pessoa que pensa e que pratica o bem. E toda pessoa que pensa e que pratica o bem, ela se espelha sempre em Jesus. Jesus, que é o nosso guia e modelo. Se nós tivermos alguma dúvida de como fazer o bem, pensar no bem, vamos ler o Evangelho de Jesus, pensar no que ele fez, meditar nas ações de Jesus, meditar e tentar, de alguma forma, começar a trazer para a nossa ação, para a nossa ação diária, o comportamento, as atitudes que Jesus teve para com todas as pessoas quando esteve aqui no planeta Terra. Então, o homem de bem, ele sempre se espelha em nosso guia e modelo, que é Jesus. Não é, Eduardo? Exatamente. E Allan Kardec, aliás, não é à toa que Allan Kardec deu como título a este capítulo 17, Sede Perfeitos. Então, é todo um conjunto de itens onde ele revela, onde ele nos mostra como nos tornarmos perfeitos como perfeito foi nosso Pai, né, que justamente é o primeiro item da passagem de Jesus que ele apresenta, onde Jesus expressa essa máxima, né, de sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. E é claro que Kardec vai explicando durante esse capítulo que essa perfeição é a perfeição relativa, pois a perfeição absoluta só Deus a tem. Então, nós vamos poder ver nesse item, o homem de bem, alguns caracteres, não todos, como ele mesmo explicita, ao final de todos esses itens, ele apresenta 29 itens, mostrando como poderemos conquistar esse título de homem de bem, de ser humano de bem. E como o Eduardo falou, este é um tutorial, não é? É como se nós tivéssemos uma cartografia nos dando a sinalização para que nós pudéssemos seguir um determinado caminho e chegarmos até um determinado local. E este local seria a conquista do homem de bem. Muitas pessoas podem se assustar, dizer, puxa vida, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não faço tudo isso. Mas, claro, nós ainda não fazemos, porque nós ainda estamos em um mundo de provas e expiações. E este conjunto de possibilidades e esse conjunto de exercícios são os sinalizadores. Fazendo isto ou começando a desenvolver em nós essa consciência,
vai nos levar à conquista de quê? De ser um homem de bem. E nós estamos todos aqui no planeta Terra justamente para evoluir, justamente para nos melhorarmos tanto moral quanto intelectualmente. Então, é claro que nós não vamos conseguir na íntegra todos os itens, mas nós precisamos nos esforçar e começar a meditar e começar a assimilar e a colocar nas nossas atitudes alguns, ou se não a grande maioria, mas pelo menos alguns dos itens. E este item, o homem de bem, inicia já falando que todo homem de bem cumpre na íntegra a lei de justiça, de amor e de caridade na sua verdadeira pureza. É claro que hoje, talvez ainda nós não consigamos cumprir na verdadeira pureza, mas se a gente começar já a exercitar essa lei de justiça, de amor e de caridade para com o próximo e também para conosco mesmos, nós já estaremos a caminho. Sônia, e falando nessa lei de justiça, amor e caridade, nós lembramos que é uma das 10 leis morais que estão lá em O Livro dos Espíritos, na parte terceira. É a 12ª lei, que é a que vai fechar todas as leis, não é? Então, isso é bastante interessante. Então, todos aqueles que estiverem assistindo e que tiverem a oportunidade de irem até o Livro dos Espíritos e consultarem as leis morais e estudarem essas leis, verão o quanto há de possibilidades e quanto existem de alternativas para que nós comecemos, ou pelo menos comecemos a pensar em como desenvolver de uma forma satisfatória essa lei de justiça, de amor e de caridade. E lembrando que essa justiça é a justiça divina, esse amor é o amor de Deus e o amor que todos nós devemos seguir segundo a orientação do Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E a caridade é a maior virtude de todas, né, que devemos praticar para justamente começarmos a desenvolver esse homem de bem dentro de nós. É a prática de caridade, é a leitura do Evangelho, que está cheio de capítulos, de itens, ressaltando esse ponto, exemplificando a prática da caridade, pois o grande manual da conduta moral é justamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Um segundo ponto que é abordado também neste item do homem de bem é se ele interroga a sua própria consciência, se ele fez tudo o que ele poderia ter feito, se ele não desprezou voluntariamente toda e qualquer possibilidade ou oportunidade de ser útil. E isso nos faz lembrar muito de algumas questões que também se encontram lá no Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho nos faz pensar também, muitas vezes, em como nós podemos, a cada dia, a cada momento, olhar para dentro de nós, consultar a nossa própria consciência, fazer uma autoanálise. Isso nos leva também a pensar que, para interrogar a nossa própria consciência, nós vamos começar a desenvolver algo que é tão importante, que é o autoconhecimento. Que Santo Agostinho justamente aconselha lá na questão 919 de O Livro dos Espíritos, né, de toda noite você fazer um balanço das suas atividades,
você feriu alguém, magoou alguém, né, pensar no que você fez, no que você falou, no seu comportamento, e podendo reparar no dia seguinte, repare logo. Não espere o tempo passar, porque às vezes, né, você não consegue reparar a falta cometida no dia de hoje. Agora, é bem importante também pensar assim, que nós, ao nos interrogarmos, e aqui fala claramente que nós precisamos nos interrogar para ver se nós não ferimos alguém, ou se alguém tenha algo a falar de nós. É claro que em alguns momentos vai ser completamente impossível que alguém não fale mal de nós. Mesmo Jesus, muitos falavam mal de Jesus, mas Jesus nunca praticou o mal para eles. Jesus, simplesmente não satisfazia aos interesses particulares daquelas pessoas. E isso é diferente. Fazer o bem não envolve nós ficarmos sendo coniventes com os interesses particularistas ou interesses materialistas das pessoas. Então, muitas pessoas podem pensar, olha, como é que eu posso me interrogar e pensar que ninguém tem nada para se magoar em relação a mim? Em algumas situações, isso vai acontecer. Em algumas situações vai. Mas aí também vai participar de algo que é bem importante quando nós interrogamos a nossa consciência, qual foi a nossa intenção? E a nossa intenção em ter agido da forma como nós agimos para com o próximo que está no nosso ambiente de trabalho, que está no nosso grupo familiar, no grupo social ao qual pertencemos, se a nossa intenção foi a de praticar o bem, então está tudo certo. Agora, é claro que se a pessoa quer pensar mal de mim, porque eu não satisfiz aos interesses particulares dela, e se os interesses particulares dela não estavam alinhados com essa lei de justiça, de amor e de caridade, ou não estavam alinhados com questões morais, ela provavelmente vai ficar chateada, mas nós também vamos, então, agir de uma forma fraternal e amistosa para com essa pessoa, e talvez esclarecer para ela que nós não estamos fazendo o que ela quer, porque o que ela quer não está coerente com a proposta de Jesus, com a proposta cristã. E às vezes não está coerente nem com a justiça humana. Exatamente. Né? E às vezes até um mal para ela mesmo. Contraria, infringe as leis dos homens e as leis de Deus. Uhum. Nós não podemos ser coniventes com isso. Então, nós temos que entender bem. Então, fazer um balanço, fazer uma análise. E aqui tem uma mensagem no livro Caminho Espírita, que fala exatamente de algo que é bem interessante, que é bem importante, até eu vou ler para vocês aqui agora. Discernir entre consciência e conveniência, e seguir a consciência, por mais áspero que seja o caminho que ela esteja indicando. Então, nós, muitas vezes, temos de ter um discernimento entre consciência e conveniência. Às vezes, não convém, como o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes, eu preciso analisar realmente, né, o que é consciência e fazer aquilo que deve ser feito. Então, o mais importante do que algo a ser feito é como este algo é feito. Isso é muito importante. É muito importante como nós podemos dizer um não para a outra pessoa ou dizer um sim para a pessoa. Não exatamente somente dizer não ou somente dizer sim,
mas é como dizer o sim e como dizer o não. E aqui nós vamos estar fazendo, sim, uma diferenciação entre consciência e conveniência. E é justamente por esse aspecto que nós vamos perceber fielmente a intenção da pessoa. E como está escrito também no livro dos Espíritos, lembrando novamente o livro dos Espíritos, Deus vai nos julgar mais pelas nossas intenções do que pelos nossos próprios atos. Não é isso? Exatamente. Então, como foi falado em Deus, o homem de bem tem uma fé incondicional, uma fé firme na amorosidade de Deus, na sua compaixão e na sua sabedoria. Ele tem fé, ele confia em Deus. Por mais difícil que alguma coisa possa estar parecendo, que os acontecimentos, os fatos de nossa vida estejam acontecendo, ele continua perseverante e confiante em Deus. Coloca esses valores morais acima dos valores temporários, acima dos valores materiais. Sim, sim. Não, os valores espirituais acima dos temporais. Sim, né, que os são valores morais ou espirituais acima dos valores materiais ou temporais. E realmente, tudo que é frente à matéria, tudo passa, né? Sim. E eu ia falar em relação à fé, que, lembrando, né, pessoal, que é a fé que o Espiritismo nos ensina, a fé raciocinada. Até a fé em Deus é uma fé raciocinada. Nós confiamos em um Deus que é justamente a inteligência suprema, né, e a causa primária de todas as coisas. Não é Deus porque disseram que existe um Deus. É o Deus através desse raciocínio. Tudo que existe no universo tem uma causa. Né? E para efeitos inteligentes, há de existir uma causa inteligente. E a maior causa inteligente para a regulação de tudo que existe no universo, tudo que vive, tudo que se movimenta, só pode ser Deus. Nosso raciocínio, nossa razão leva a isso. Não tem outra alternativa. Que nos faz recordar novamente de O Livro dos Espíritos, onde a primeira questão é: que é Deus? Não é? Exatamente. A causa primeira de tudo. Então, o homem de bem confia, está sempre confiante e aceita os reveses da vida, as vicissitudes, as dores, os percalços, aceita tudo que está em sua vida, porque em tudo isso há alguma aprendizagem. São provas ou são expiações que vão, assim, nos favorecer quanto ao nosso melhoramento moral e intelectual. Então, não fica derrotado ou desanimado. E o desânimo está tão presente no nosso dia a dia, há tantos fatores, há tantas coisas que nos levam, muitas vezes, a desanimar de nos esforçarmos. Tantos convites, tantos apelos ao nosso desânimo, mas, ao contrário, o homem de bem, ele não desanima, ao contrário, quando muitas coisas estão ali acontecendo, ele se pergunta e pergunta para aquilo que está acontecendo: o que é que eu tenho a aprender com isto? Que aprendizagem é essa que está aqui e que eu preciso fazer? Então, esses reveses da vida vêm muitas vezes trazendo uma grande aprendizagem, trazendo um grande ensinamento, uma grande oportunidade de nós nos modificarmos como pessoas, como espíritos imortais. O homem de bem nos faz pensar neste espírito imortal que nós somos. Nós não estamos aqui na Terra para sofrer, nós estamos aqui na Terra para evoluir,
E nesse processo evolutivo, nessa confiança em Deus, nessa compreensão de suas adversidades, sofrimentos, dificuldades, ele entende também que nada vem de Deus. Tudo isso o próprio homem arranja para si, coloca em seu próprio caminho, por causa de suas más tendências, de suas más inclinações, das suas escolhas erradas, né? Uhum. Deus nos concedeu o livre-arbítrio para fazermos escolhas, e normalmente, todos esses sofrimentos, adversidades que aparecem em nossos caminhos, fomos nós mesmos que escolhemos. Se não escolhemos nessa própria existência, escolhemos em outra. E por isso as provações, as expiações, né, e as necessárias reparações de tudo isso. Né? Então, o homem de bem não coloca a culpa em Deus pelos seus sofrimentos, não se revolta contra Deus por estar passando por tantas dores, adversidades, perdas de entes queridos. Né? Muitas vezes, ele mesmo é o causador de tudo isso. Por isso, essa compreensão necessária e importante para que ele entenda por que sofre. E mesmo muitas vezes agradece porque está recebendo de Deus a oportunidade para o seu refazimento. A oportunidade de receber a misericórdia, né, de reparar suas faltas. Sim. E também agradecer a reencarnação. Sim. Né, que é a melhor oportunidade que Deus nos oferece para justamente repararmos as nossas faltas, as nossas dívidas e evoluirmos, continuarmos o nosso processo evolutivo. É claro que aqui nós não estamos fazendo uma apologia à dor, ao sofrimento, porque muitas vezes também existem profundas aprendizagens nas alegrias. Nós precisamos saber compreender, extrair de tudo que nos acontece, seja em relação a alegrias quanto a dores. Nós precisamos aprender a pensar e a interrogar para aquele fato, para aquele episódio, que aprendizagem, como é que eu estou me comportando, o que eu estou fazendo, qual a minha atitude. Não é? Porque muitas vezes a própria alegria, o próprio contentamento também está trazendo um grande ensinamento para todos nós. Quando nós estamos interagindo com outras pessoas, ali também é um momento em que nós estamos aprendendo. Então, agradecer também por esses momentos de uma profunda aprendizagem em poder interagir com as demais pessoas, fazendo o bem pelo bem, por exemplo. O homem de bem faz o bem pelo bem. Ele não fica pensando, eu não vou mais sofrer porque eu estou hoje fazendo o bem. Ele não faz esse tipo de barganha com Deus. Ele faz o bem porque ele sente que é importante fazer o bem. Ele quer e gosta de fazer o bem. Ele não espera recompensas, ele não espera ganhar algo em troca. Não é porque isso é barganhar com Deus, barganhar com a espiritualidade. Então, o homem de bem, ele faz o bem pelo bem. E ele retribui o mal com o bem. Parece meio difícil fazer isso, né? Mas não é impossível. Mas gente, como a gente comentou no início, né? Esses itens sobre o homem de bem, que está lá no item 3, repetindo, lá no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, é um passo a passo do que nós devemos fazer em nosso processo evolutivo, o que nós devemos fazer, praticar em nosso dia a dia para evoluirmos cada vez mais. Então, é até uma dica que eu deixo aqui para vocês. Consultem isso pelo menos uma vez por semana. Consultem esse item 3, lá do capítulo 7, uma vez por semana, e procurem repassar esses itens. Esse aqui, estou praticando esse item aqui,
estou me melhorando nesse item, tudo bem, já dá para passar para outro, e assim vai, item por item. Nada de, Né? nada de apavoramento, Claro que né? Vamos ficar tranquilos. e não é uma recomendação para esta existência. Ninguém vai se tornar um ser humano de bem, né, como Na está íntegra. na íntegra em uma existência só. Mas temos que começar, não podemos marcar passo, temos que evoluir, estamos aqui para evoluir, e Deus nos dá todas as ferramentas, todas as oportunidades, todos os caminhos para que isso aconteça. E é bem importante, porque nós muitas vezes já queremos começar com atos grandiosos, e não é assim. Nós precisamos lembrar, não é toda corrida começa com o primeiro passo, mas é como uma criança. A criança, quando ela começa a caminhar, muitas vezes ela vai ter as suas quedas. Por quê? Porque ela precisa se exercitar. É claro que a mãe, o pai, ou seja, quem esteja cumprindo a função materna ou paterna, está ali prestando atenção naquela criança. E assim a espiritualidade também está prestando atenção em relação a nós, mas nós precisamos dar estes passos, nós precisamos nos exercitar. Vamos escorregar, vamos cair, mas isso não é impeditivo. Isso não é impeditivo para que nós nos reergamos ou hoje ou amanhã. Ao contrário, nós precisamos tomar, como disse Jesus, tomar a nossa cruz, tomar a nossa responsabilidade e seguir em frente. Sempre existe um sirineu para nos ajudar, assim como existia um sirineu para ajudar Jesus quando ele estava subindo com a cruz, levando a cruz, e o sirineu ajudou a Jesus, mas logo entregou. Jesus pegou-a novamente e ele mesmo continuou conduzindo. Assim, nós também não podemos atirar e jogar para cima das outras pessoas as aprendizagens, porque quem precisa aprender são elas, mas também somos nós. Então, nós temos de entender que existem sirineus na espiritualidade, assim como existem sirineus também, que pela misericórdia de Deus, estão aqui na Terra, não é? Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos cônjuges, enfim, seja quem for. E muitas vezes o sirineu também toma a forma de um livro, que vem dar sustentação, que vem esclarecer, que vem ajudar a pessoa a se conscientizar em relação àquilo que ela é e àquilo que ela está fazendo, e aonde ela pode chegar, e qual o caminho que ela pode adotar para chegar até lá. Nós, muitas vezes, quando vamos a um país ou a um local desconhecido, nós tentamos informações, buscamos um mapa, ou procurando lá no GPS, alguma coisa, não é? Alguma orientação. E é assim que também acontece com a nossa evolução. Nós temos o GPS, que é a gentileza, perdão e a solidariedade, que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa cartografia está toda lá presente. Então, este item, o homem de bem, é, sim, um conjunto de orientações que vai nos fazer chegar a um estágio onde exista menos dor, onde exista menos sofrimento, onde exista menos infelicidades. E gradativamente nós vamos galgando para outros locais, para outros mundos, e assim nós vamos promovendo a nossa evolução. E é isso aí, pessoal. Assim nós chegamos ao final deste nosso encontro. Espero que as nossas orientações tenham estado ao agrado de vocês, né? E consultem esse item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e comecem hoje. Não comecem amanhã, não. Comecem hoje a colocar em prática algum desses itens.
E vocês vão ver que como a gente vai se sentir melhor quando a gente se acha nesse caminho do ser humano de bem, do homem de bem. Como diz André Luiz, o nosso melhor momento, a nossa melhor oportunidade e momento de iniciar algo é hoje, é o agora. Então, vamos aproveitar as nossas oportunidades e entender que todos nós temos as nossas mazelas, todos nós temos as nossas imperfeições e não podemos ficar cobrando das demais pessoas aquilo que elas ainda não sabem fazer, mesmo porque nós também não sabemos fazer tudo. Então, vamos dar continuidade à nossa vida e possibilitar ao outro, sem preconceitos, sem atitudes que marginalizem, deixar que o outro também tome as rédeas da sua vida, as suas responsabilidades e comece a sua aprendizagem. E vamos seguir em frente para que todos juntos possamos nos reencontrar em outras oportunidades, não só aqui, nesse plano, mas em outros locais também. E certamente iremos. Muito agradecida a todos vocês e que possamos estar juntos no próximo ano, uma vez que esta é a nossa última palestra deste ano para a Associação Espírita Teresa d'Ávila. A todos desejamos um feliz Natal e um próspero e feliz e abençoado 2021. Que estejamos sempre com Jesus, já que o Mestre está sempre conosco. Um abraço e até logo. Até lá.